Damos início a esta jornada de libertação mental com uma provocação necessária sobre a forma como estamos conduzindo a nossa existência cotidiana. Quantas vezes você já se pegou abrindo o celular com a intenção genuína de verificar uma informação importante, responder a uma mensagem de trabalho ou consultar um mapa, e 30 minutos depois percebeu que estava apenas rolando a tela de forma hipnótica e sem rumo, sentindo-se significativamente mais cansado e mentalmente disperso do que quando começou? Esse estado de torpor digital não é um acidente, mas o resultado de uma engenharia de atenção projetada para explorar as nossas vulnerabilidades biológicas. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que as redes sociais são apenas um passatempo inofensivo, uma forma moderna de relaxamento, mas elas não percebem que estão realizando uma troca desastrosa. Estão entregando a única coisa que realmente possuem de forma finita e absoluta, a própria vida, em troca de fragmentos de futilidade alheia e de uma validação social efêmera. Sêneca, em sua sabedoria sobre a brevidade da vida, já nos alertava há 2 milênios que costumamos reclamar que os nossos dias são poucos, mas agimos em cada momento como se eles fossem infinitos e inesgotáveis. O vício em redes sociais é a manifestação moderna desse desperdício trágico, onde desperdiçamos horas preciosas observando sombras de realidades editadas, enquanto a nossa própria realidade passa despercebida diante de nossos olhos. Ao permitir que um algoritmo dite o que você deve sentir, desejar ou odiar a cada segundo, você abdica da sua soberania interna e se torna um mero passageiro na sua própria consciência. A vida não acontece dentro de uma moldura de vidro iluminada. Ela acontece no aqui e agora, na qualidade da sua atenção e na profundidade das suas conexões reais. Vou te mostrar como aplicar o rigor da Prosoche, o conceito estoico de atenção plena e vigilância constante sobre os movimentos da alma, para que você possa retomar o trono da sua própria mente e parar de viver uma existência de segunda mão através das telas alheias. O objetivo desta reflexão não é demonizar a tecnologia em si, mas restaurar o seu papel como mestre e usuário, eliminando a condição de escravo digital que a modernidade tenta nos impor. Prepare-se para entender que a liberdade começa quando você decide que a sua atenção é um recurso sagrado e que ninguém, por mais sofisticado que seja o aplicativo, tem o direito de roubá-la sem o seu consentimento consciente. Vamos forjar a disciplina necessária para que o seu olhar volte a pertencer a você e para que o seu tempo seja investido naquilo que realmente constrói a sua virtude. Para que possas retomar o controle da tua vida digital, é imperativo aplicar o filtro da dicotomia do controlo sobre cada estímulo que tenta capturar o teu olhar ao longo do dia. O conceito estoico fundamental exige que traces uma linha divisória absoluta entre aquilo que é genuinamente útil para o fortalecimento da tua virtude e aquilo que constitui apenas ruído estatístico destinado a distrair a tua razão. Epicteto, com a sua clareza habitual, ensinava que se pretendes realmente progredir na filosofia e no autodomínio, deves aceitar com serenidade, parecer tolo ou ignorante em relação a coisas externas e futilidades sociais. Na modernidade, essa lição traduz-se na coragem de não saber o que é tendência, de não ter uma opinião formada sobre a última polêmica irrelevante ou de desconhecer a vida privada de figuras públicas que nada acrescentam à tua jornada pessoal. A ansiedade que sentes ao pensar que estás por fora do fluxo digital é, na verdade, uma armadilha do ego que deseja pertencer a um grupo, mesmo que esse grupo seja uma massa de mentes dispersas e infelizes. A ação prática de libertação começa com uma pergunta rigorosa diante de cada notificação ou postagem.
Se eu nunca tivesse visto este conteúdo, a minha capacidade de agir com justiça, coragem e sabedoria no mundo real diminuiria em alguma medida. Se a resposta honesta for um não retumbante, então essa informação é um indiferente que está a tentar roubar o teu recurso mais sagrado, a tua atenção. A verdadeira liberdade intelectual começa quando aceitas que não precisas, nem deves, saber de tudo o que acontece no ecossistema digital, protegendo a tua mente para que ela se foque apenas no que está sob o teu comando direto. Ao adotar esta postura de seletividade radical, transformas o teu telemóvel de uma coleira eletrônica numa ferramenta de precisão que serve os teus propósitos, e não os de um algoritmo de retenção. O medo de perder algo, o chamado FOMO, é substituído pela paz de quem sabe que o que realmente importa não está numa linha do tempo infinita, mas na qualidade do pensamento presente. Aprender a dizer não ao consumo passivo de informação é o primeiro passo para reinstalar a tua soberania interna. Lembra-te de que cada vez que escolhes não olhar para uma polêmica vazia, estás a dizer sim à clareza da tua própria consciência e à integridade do teu tempo, que é o único bem que o destino te deu e que ninguém te pode devolver. Para que você consiga quebrar as correntes do vício digital, é preciso desmascarar as redes sociais como o que elas verdadeiramente são: um banquete de sombras que distorce a sua percepção da realidade e corrompe a sua paz interior através da vaidade e da inveja. O dispositivo que você segura na mão funciona como um teatro de aparências onde o palco, editado, filtrado e milimetricamente planejado de estranhos ou conhecidos, é constantemente confrontado com o seu bastidor real, cheio de falhas, tédio e desafios cotidianos. Marco Aurélio nos lembrava com precisão que tudo o que ouvimos é apenas uma opinião, não um fato, e tudo o que vemos é apenas uma perspectiva, não a verdade absoluta. Ao consumir passivamente a vida digital de outrem, você cai na armadilha de desprezar a sua própria existência real em favor de uma ilusão pixelizada que não possui substância nem virtude. A mudança de chave mental exige que você pare de buscar no mundo digital a validação que só a sua consciência pode oferecer. O vício em rolar a tela alimenta-se da sua insatisfação crônica. Quanto mais você se compara, mais vazio se sente. E quanto mais vazio se sente, mais busca o próximo estímulo de dopamina para anestesiar essa dor. O estoico pratica a satisfação radical com o presente, entendendo que a verdadeira felicidade não precisa de plateia, não precisa de curtidas e certamente não precisa de filtros de beleza. A sua vida, com todas as suas asperezas e dificuldades, é o único solo onde a sua virtude pode ser testada e cultivada. Quando você troca o foco do que os outros estão parecendo ser para o que você está realmente sendo, a necessidade de vigiar a vida alheia simplesmente se dissolve por falta de propósito. A sobriedade digital nasce no momento em que você decide que não quer mais ser um espectador da vida alheia, mas o protagonista da sua própria. Cada vez que você sente a pontada da inveja ao ver uma viagem ou um sucesso alheio, lembre-se de que você está vendo apenas o que lhe foi permitido ver, uma fração ínfima e distorcida da realidade. O verdadeiro sábio não se deixa abalar pelo brilho falso das telas, pois sabe que a paz interior é um estado de espírito que se cultiva no silêncio e na ação reta, longe do barulho das notificações. Recupere o seu olhar para o que é tangível, o livro que você está lendo, o trabalho que está realizando e as pessoas que estão fisicamente ao seu lado. A realidade pode ser menos colorida que o Instagram, mas ela é a única que pode te oferecer uma satisfação genuína e duradoura. Para que a sua vontade recupere a soberania sobre os seus impulsos biológicos, é indispensável aplicar a técnica da asquesis,
o treinamento do desconforto voluntário que constitui a musculatura do autodomínio estoico. O vício digital não é apenas uma falha moral, mas uma dependência química de picos constantes de dopamina que escravizam a sua atenção a cada bip ou vibração do aparelho. O estoicismo ensina que, para ser livre, o indivíduo deve provar a si mesmo que não é refém de nenhum prazer ou conveniência externa. A prática do jejum de estímulos consiste em retirar deliberadamente o alimento do vício para observar, com a frieza de um cientista, as reações da sua própria mente. Ao se afastar da tela, você não está apenas descansando, você está entrando em um campo de batalha onde o inimigo é a sua própria inquietude e a sua incapacidade de sustentar o silêncio e o tédio. A ação prática exige que você estabeleça desertos digitais rigorosos em sua rotina, começando com períodos curtos, como 1 hora de isolamento total do celular, e avançando progressivamente para um dia inteiro de desconexão absoluta durante o fim de semana. No momento em que você guarda o aparelho, sentirá quase imediatamente os sintomas da abstinência. Uma coceira mental para checar notificações inexistentes, uma ansiedade injustificada sobre o que pode estar acontecendo no mundo virtual e uma sensação de vazio diante do tédio. Não fuja dessas sensações desagradáveis e não tente preenchê-las com outra distração. Em vez disso, observe esses impulsos como um médico observa os sintomas de uma patologia. Reconhecer que você sente necessidade de olhar para uma tela de vidro é o primeiro passo para perceber o quão profunda é a coleira que o algoritmo colocou em seu pescoço. O poder real dessa prática não reside apenas no tempo que você ganha, mas na restauração da sua autoridade sobre o eu impulsivo. Ao provar repetidamente para si mesmo que você pode sobreviver e até florescer sem o estímulo constante da dopamina digital, você quebra o feitiço que o aplicativo exerce sobre a sua vontade. O autocontrole é um músculo que só se desenvolve sob a resistência do não. Cada vez que você sente o desejo de pegar o celular e escolhe, por um ato de razão pura, permanecer presente no mundo físico, você está fortalecendo a sua liberdade. O sábio não é aquele que vive em uma caverna isolada, mas aquele que, mesmo possuindo as ferramentas do mundo, tem a força de caráter necessária para deixá-las de lado no momento em que elas deixam de servir à sua virtude e começam a escravizar a sua presença. Para que a sua libertação do vício digital seja definitiva, é preciso submeter o seu tempo de tela ao julgamento implacável da morte, utilizando a lente do memento mori como o filtro final da sua existência. O rigor estoico nos recorda com uma crueza necessária que o tempo é o único recurso absolutamente não renovável que o destino nos concedeu. Cada segundo que você gasta rolando uma linha do tempo infinita é um fragmento da sua vida que se extingue e que você jamais terá de volta. Se você recebesse hoje a notícia de que este é o seu último ano de vida, você escolheria conscientemente dedicar 3 ou 4 horas diárias para observar fotos de desconhecidos, consumir polêmicas irrelevantes ou discutir com avatares em caixas de comentários? A resposta óbvia revela a insanidade do vício. Estamos desperdiçando a substância da nossa alma em troca de estímulos que não possuem valor algum diante da eternidade. A vitória real sobre a dispersão acontece quando você passa a tratar o seu tempo com a avareza que ele realmente merece, protegendo cada hora do dia como se fosse o seu bem mais precioso. O vício em redes sociais sobrevive da ilusão de que sempre haverá um depois para as coisas importantes, para o estudo profundo, para o abraço no filho, para a construção da carreira ou para a meditação silenciosa. No entanto, a morte não avisa quando o espetáculo termina. Cada minuto de rolagem automática é uma pequena morte da sua presença no mundo real.
Ao confrontar a sua finitude, o brilho das notificações perde o encanto e a urgência de viver, de acordo com a sua própria razão, torna-se a única prioridade aceitável. O sucesso na autogestão do tempo não é uma questão de produtividade moderna, mas de dignidade existencial. O resultado dessa consciência é a transformação da sua relação com o agora. Você para de tratar o presente como um obstáculo que precisa ser passado através da distração digital e começa a habitá-lo com intensidade e clareza. O rigor estoico não é um fardo, mas uma libertação. Ao aceitar que o seu tempo é limitado, você ganha a força necessária para dizer não ao lixo digital que tenta invadir a sua mente. A cada vez que você escolhe fechar o aplicativo e olhar para o mundo com os seus próprios olhos, você está reivindicando a sua vida de volta. O tempo gasto na tela é um tempo de sonambulismo. O tempo gasto na presença é o tempo em que você realmente existe. Seja o guardião severo da sua atenção, pois onde você coloca o seu olhar, ali você está entregando a sua vida. Finalizamos este roteiro com a compreensão de que vencer o vício nas redes sociais não se trata apenas de deletar aplicativos ou configurar temporizadores, mas de reinstalar a sua soberania interna e retomar o controle do seu destino. A tecnologia deve ser uma ferramenta de precisão em suas mãos, um meio para atingir fins virtuosos, mas jamais deve ser o mestre que dita o ritmo dos seus pensamentos e a temperatura das suas emoções. Ao aplicar a lógica estoica, você deixa de ser um consumidor passivo de sombras e torna-se o arquiteto consciente da sua própria atenção. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos e a sua responsabilidade absoluta proteger a fonte desses pensamentos do lixo digital que busca poluir a sua clareza. Ao escolher a presença em vez da distração, você descobre que a vida real, com todos os seus desafios, é infinitamente mais rica e gratificante do que qualquer simulacro digital. A liberdade é o prêmio de quem tem a coragem de ser ignorante sobre o que é fútil para ser sábio sobre o que é essencial. Qual é o aplicativo que você vai deletar? Ou qual limite severo de uso você vai configurar agora mesmo para provar para si mesmo que você é o único mestre do seu tempo e da sua atenção? Tome essa decisão como um ato de guerra contra a mediocridade. Comente: eu sou o dono da minha atenção, e firme este compromisso com a sua própria evolução. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar forjando uma mente inabalável e um caráter de ferro diante das distrações do mundo moderno.